No século VI a.C., o homem mais poderoso da terra não conseguia dormir. Nabucodonosor II, rei de Babilônia, conquistador de nações, destruidor de Jerusalém, acordou no meio da noite com o coração disparado. Havia visto algo, uma visão tão perturbadora, tão real, que seu corpo inteiro tremeu. Mas quando tentou lembrar, o sonho havia desaparecido. Restava apenas o terror, a certeza absoluta de que aquilo significava algo imenso, algo que mudaria tudo. E ele não conseguia lembrar de nada. O homem que havia dobrado reis e queimado templos estava agora destruído por dentro, por uma imagem que sua própria mente havia apagado. Babilônia era o centro do mundo conhecido. Suas muralhas cobertas de tijolos azuis brilhavam sob o sol do Oriente. Seus jardins suspensos desafiavam a natureza. O grande rio Eufrates cortava a cidade ao meio, carregando riquezas de todas as nações. E no trono dessa cidade monumental, um rei inquieto caminhava pelos corredores do palácio no meio da madrugada, procurando uma resposta que ninguém ainda havia podido dar. Porque em Babilônia, os sonhos não eram apenas sonhos, eram mensagens, eram avisos dos deuses, eram ordens do céu para os reis da terra. E Nabucodonosor sabia, com toda a certeza que um rei pode ter, que aquele sonho era o mais importante que havia tido em toda a sua vida. Com o amanhecer, ele convocou todos os sábios do império. Astrólogos, magos, encantadores, caldeus, os homens mais inteligentes da civilização mais avançada da Terra foram reunidos diante do trono. Mas Nabucodonosor não fez a pergunta que esperavam. Ele não perguntou o que o sonho significava. Ele exigiu que primeiro revelassem o que ele havia sonhado. Sem que o rei contasse nada. Sem uma única pista. Era uma armadilha deliberada. O rei sabia que qualquer sábio poderia inventar uma interpretação convincente. Mas revelar o conteúdo de um sonho sem ouvi-lo, isso só seria possível com poder sobrenatural. Um por um, os sábios tentaram. Um por um, falharam. Não há homem sobre a terra que possa revelar isso ao rei. Disseram. Nenhum rei, por maior que seja, jamais pediu tal coisa a qualquer mágico, astrólogo ou caldeu. Nabucodonosor levantou da cadeira. A sentença foi clara. Todos os sábios de Babilônia seriam executados. Entre os condenados estava um jovem hebreu chamado Daniel. Capturado ainda adolescente quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, Daniel havia sido levado para a Babilônia e treinado na corte do rei. Aprendera a língua, os costumes, a sabedoria babilônica, mas nunca havia esquecido de onde veio. Nunca havia esquecido o seu Deus. Quando a ordem de execução chegou, Daniel não entrou em pânico. Pediu audiência com o capitão da guarda. Pediu tempo ao rei. E voltou para casa. Naquela noite ele reuniu seus 3 amigos hebreus, Hananias, Misael e Azarias, e juntos se ajoelharam em oração. Não havia gritos, não havia desespero. Havia apenas fé. A fé silenciosa de 4 jovens exilados, sozinhos no coração do império inimigo, pedindo ao Deus do céu que revelasse o que nenhum homem poderia revelar. E Deus respondeu. No silêncio da madrugada, em Babilônia, o mistério foi revelado a Daniel numa visão. O sonho que havia desaparecido da mente do rei mais poderoso da terra foi mostrado integralmente a um jovem que simplesmente havia ousado perguntar. Daniel se levantou, agradeceu a Deus e foi ao rei. A sala do trono era imponente. Colunas de pedra, tochas nas paredes, o rei sentado no trono dourado com todos os olhares do reino sobre ele. Daniel entrou sem tremer, mas antes de revelar qualquer coisa, deixou algo absolutamente claro. Algo que nenhum sábio da corte havia tido coragem de dizer. O mistério que o rei pergunta, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E então Daniel começou, palavra por palavra, detalhe por detalhe.
Sem que o rei tivesse dito absolutamente nada, Daniel descreveu o sonho. O rosto de Nabucodonosor mudou. A fúria foi substituída pelo espanto. O homem que se acreditava o mais poderoso do mundo estava ouvindo um jovem escravo descrever o que havia acontecido dentro da sua própria mente durante a noite. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Você viu uma grande estátua, disse Daniel. Sua altura era assombrosa, seu brilho aterrorizante. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés. Os pés eram parte de ferro, parte de barro. Nabucodonosor estava imóvel. Era exatamente isso. Cada detalhe, cada material, cada parte do corpo daquela figura colossal que havia aparecido no seu sonho e desaparecido da sua memória. Enquanto você olhava, continuou Daniel, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua e a derrubou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, tudo foi pulverizado ao mesmo tempo, como palha varrida pelo vento no verão, sem deixar rastro. E a pedra que havia derrubado tudo cresceu, não parou, não teve fronteiras, preencheu toda a terra. O rei estava pálido. A sala do trono era imponente. Colunas de pedra, tochas nas paredes, o rei sentado no trono dourado com todos os olhares do reino sobre ele. Daniel entrou sem tremer, mas antes de revelar qualquer coisa, deixou algo absolutamente claro. Algo que nenhum sábio da corte havia tido coragem de dizer. O mistério que o rei pergunta, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhadores podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E então Daniel começou, palavra por palavra, detalhe por detalhe. Sem que o rei tivesse dito absolutamente nada, Daniel descreveu o sonho. O rosto de Nabucodonosor mudou. A fúria foi substituída pelo espanto. O homem que se acreditava o mais poderoso do mundo estava ouvindo um jovem escravo descrever o que havia acontecido dentro da sua própria mente durante a noite. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Você viu uma grande estátua, disse Daniel. Sua altura era assombrosa, seu brilho aterrorizante. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés. Os pés eram parte de ferro, parte de barro. Nabucodonosor estava imóvel. Era exatamente isso. Cada detalhe, cada material, cada parte do corpo daquela figura colossal que havia aparecido no seu sonho e desaparecido da sua memória. Enquanto você olhava, continuou Daniel, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua e a derrubou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, tudo foi pulverizado ao mesmo tempo, como palha varrida pelo vento no verão, sem deixar rastro. E a pedra que havia derrubado tudo cresceu, não parou, não teve fronteiras, preencheu toda a terra. O rei estava pálido. Agora vinha a interpretação. A cabeça de ouro, disse Daniel, é você, ó rei. Você é o rei dos reis. O Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. Babilônia, o império mais glorioso da terra, a cabeça dourada. Depois de você surgirá outro reino, inferior ao seu. A Pérsia. O peito de prata. Ciro, o Grande, tomaria a Babilônia numa única noite, exatamente como Daniel estava profetizando, e libertaria o povo judeu do cativeiro 70 anos depois. Depois, um terceiro reino de bronze dominará toda a terra. A Grécia. Alexandre o Grande conquistaria o mundo conhecido em menos de 13 anos. Morreria aos 32. Seu império seria dividido entre seus generais, exatamente como o bronze se divide. E haverá um quarto reino, forte como ferro. O ferro quebra e esmaga tudo, e assim esse reino quebrará e esmagará todos os outros. Roma,
as duas pernas de ferro, o império dividido em Oriente e Ocidente, exatamente como duas pernas, o mais poderoso e duradouro de todos. E os pés de ferro misturado com barro serão um reino dividido. Terá algo da força do ferro, mas também a fragilidade do barro. Tentarão se unir por casamentos e alianças, mas não se manterão unidos, assim como o ferro não se mistura com o barro. 500 anos antes de Cristo. Escrito com precisão cirúrgica. Cumprido exatamente como profetizado. Mas Daniel não havia terminado. A parte mais importante ainda estava por vir. Nos dias desses reis, disse Daniel, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino não será deixado para outro povo. Ele quebrará e consumirá todos esses reinos, e ele mesmo permanecerá para sempre. É isso que significa a pedra cortada sem mãos humanas que derrubou a estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Uma pedra. Não um exército. Não uma revolução política. Não a inteligência humana. Uma pedra simples, cortada sem mãos, que destruiu tudo que o mundo havia construído e cresceu até preencher a terra inteira. Mais de 500 anos depois dessa profecia, numa pequena província do Império Romano chamada Judéia, nasceria alguém que seria chamado de Pedra Angular, que seus seguidores chamariam de Rei dos Reis, que afirmaria que seu reino não era deste mundo, mas que duraria para sempre. O sonho de Nabucodonosor ainda está em curso. Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. O homem que havia destruído Jerusalém, que havia queimado o templo de Salomão, que havia se acreditado um deus entre os homens, prostrou-se diante de um jovem escravo hebreu e disse as palavras que jamais havia dito sobre nenhum deus dos povos que havia conquistado. Verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Daniel foi promovido a governador de toda a província de Babilônia. Seus 3 amigos receberam altos cargos no império. E a profecia, escrita há mais de 2.500 anos, permanece até hoje como um dos documentos mais extraordinários da história da humanidade. 4 impérios, previstos em ordem, descritos com precisão, cumpridos exatamente como anunciado, e a pedra ainda está crescendo. Se esse vídeo te impactou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreve no canal e ativa o sininho. A próxima história é ainda mais impressionante.